Galera, Sim. boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que horas vocês estarão assistindo. Vamos dar continuidade, né? Eu e Monique vamos dar continuidade ao conteúdo variação linguística e mudança linguística. É, Até aqui nós começamos a falar primeiro sobre língua, né? Fizemos uma desconstrução, perdão, do que a gente entende por língua. Já começamos a falar sobre variação, né? Eu comecei a mostrar para vocês variedades linguísticas. Ah, e aí a gente vai dar continuidade ao material e fazer o encerramento, né? Dessa aula, que é uma aula muito mais teórica, né? Nesse começo agora, mas que na aula síncrona eu acho que vai ficar muito mais palpável, né? Com a lista de exercícios, com os outros exemplos que eu vou trazer para vocês. Né? A Monique vai também falar sobre preconceito linguístico, vai trazer exemplos para a gente na aula síncrona, e aí isso vai ficar um pouco mais lúdico, tá? Então vamos lá. Gente, eu encerrei o vídeo anterior falando que a gente não tem que encarar a variação linguística como um problema, né? Devemos tratar a variação linguística como algo natural das línguas. A heterogeneidade linguística está paralela à heterogeneidade social, né? São coisas que se estão juntas, se acompanham. Então, justamente por se apresentar de diversas formas, estabelecendo uma relação com a diferença, as pessoas tendem a achar, então, que a língua é um caos, né? Que ninguém vai se entender. Muitas pessoas têm medo de achar que a língua é uma nova Babel, né? Que vai cair, quebrar, se destruir toda. E aí não é muito por aí, né? A gente vai ver isso mais pra frente. A gente viu, né, que já começamos a ver, por exemplo, o caso de Letícia e Letícia. Existem essas duas formas de se falar a mesma palavra na língua portuguesa. Todo mundo se entende, né? Se uma pessoa falar para mim Letícia, eu consigo entender que está falando Letícia, né? E tudo bem. Não é, não está acontecendo uma nova Babel, tá, gente? A língua não é um caos. A língua está acontecendo, está variando, está mudando, é mutante, né? E isso é natural da língua, né? Vai existir Letícia, vai existir Letícia e tá tudo bem, tá? Ah, então, gente, a gente tem que pensar a heterogeneidade da língua como algo ordenado, né? Porque se a gente não fala disso, as pessoas tendem a falar assim: ah, professor, você está falando aí que a língua varia, né? Não existe certo e errado na língua, que a língua, na verdade, ela não é gramática normativa. Então, para onde que você está levando a gente, né? Você está, então, insinuando que a língua é caótica. Não, a língua não é caótica, né? E aí, como exemplo disso, a gente tem aqui esse exemplo, né? As duas e as três. Né? Então, a língua varia, sem dúvida, mas não é de qualquer modo, né? Não é de qualquer maneira. Toda variação segue determinados padrões, tá? Então, nós vamos aqui ver dois exemplos bem interessantes, né? Nós temos aqui dois condicionamentos diferentes, tá? Temos dois condicionamentos diferentes. A gente tem um condicionamento linguístico, né? Por que isso? Condicionamento linguístico, né? Fonético. Porque tem gente que fala as duas e tem gente que fala as duas. Tem gente que fala as três e tem gente que fala as três, né? Isso é super comum. A gente sabe disso. Tem pessoas que falam as duas e tem pessoas que falam as duas. Então, temos aqui dois condicionamentos diferentes, né? Condicionamento linguístico, né? Fonético, propriamente dito, ou seja, a presença de consoantes surdas ou sonoras, mas existe aqui também um condicionamento social. E aí, qual é esse condicionamento social? É o fator de origem regional, geográfica da pessoa que fala, né? E isso tem que ser levado em consideração também. Então, tanto é que no Brasil, quando alguém fala as três, né, que é o que a gente chama de S chiado, que
que na verdade é a pronúncia palatal da consoante C, muito presente no dialeto carioca, né? As três. Nós imediatamente associamos a determinadas regiões, né? Então, por exemplo, se alguém do Nordeste ouve alguém falando as três, já sabe que é carioca. Ou é do Pará, ou é de alguns lugares de Santa Catarina, né? Então, esse S chiado, que a gente chama de S chiado, que na verdade é a pronúncia palatal da consoante C, ela acontece no Rio de Janeiro, né? Em parte do Rio de Janeiro, no dialeto carioca, acontece em alguns lugares do Pará e também em alguns lugares de Santa Catarina, né? Mas é muito mais comum no Rio de Janeiro. Então, gente, isso é heterogeneidade ordenada. A língua não é caótica. As mudanças vão acontecendo, a variação está aí presente, mas ela não impede a comunicação entre as pessoas. E que as pessoas consigam interagir por meio da linguagem, né? Então, o que seria o condicionamento linguístico aqui, gente? Só retomando, o condicionamento linguístico aqui seria essa diferença fonética, né? Desse S, as três. E o condicionamento social, né? Porque quem fala as três mora num lugar. Quem fala as três mora em outro lugar diferente, né? Tem um condicionamento social aí. Então, acabamos de ver como a língua ela é ordenada do ponto de vista fonético, né? As duas, fonético. Mas a variação também é ordenada no plano sintático, né? Só lembrando aí, né, quando a gente fala de plano sintático tem a ver com aquela coisa da ordenação das frases, tá? E aí eu trouxe vários exemplos. E a gente vai abordando esses exemplos aqui. O primeiro tá escrito assim: umas histórias esquisitas. Umas histórias esquisitas. Olha como tá, né? Tudo no plural, umas histórias esquisitas. É a forma padrão, né? É o que a gramática normativa fala pra gente fazer. Umas histórias esquisitas. Mas existe um fenômeno na língua que os linguistas chamam de economia linguística, que é quando a gente tende a tirar um pouquinho o plural de algumas palavras. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Inclusive, eu garanto, né, que todos vocês que estão me assistindo usam dessa economia linguística. A gente não concorda em número todo o tempo, né? Lembrando que é número, plural e singular. A gente não fica falando tudo na frase no plural, né? A gente tende a deixar algumas coisas no singular. E marcar, por exemplo, só no começo da oração. Que é o exemplo desse segundo exemplo que a gente tem aí na tela. Umas história esquisita. Isso, porque eu falando agora parece muito estranho, né? Vocês tendem, professor de português falando isso, não sei o quê. Mas isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Inclusive, vocês devem muito mais falar umas histórias esquisitas do que umas histórias esquisitas, né? E aí, o que está acontecendo aqui, gente? Está acontecendo o que a gente chama de variação, né? Então, a língua ela não varia só a partir de condicionamentos linguísticos, mas também a língua varia por fatores extralinguísticos, né? Que são justamente os fatores sociais. A gente vai ver isso mais para frente. Mas aqui, voltando aos exemplos, né? A gente tem a forma padrão, umas histórias esquisitas. A gente tem a economia linguística, né? Que usa de uma variação, umas histórias esquisitas. Mas a gente também tem aqui outros exemplos, né? Que deveria ser, na verdade, 03 e 04. No 03, no primeiro 03, a gente tem uma história esquisita. Só tem marcando o plural no meio da sentença. Isso não acontece na língua. Isso é o que a gente chama de agramatical. E aí, toda sentença que é agramatical, a gente usa um asterisco. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o asteriscozinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Estão vendo aqui, ó, o asteriscozinho? Toda vez que a gente usa esse asteriscozinho, é para marcar uma sentença que é agramatical, tá? E também é agramatical aqui nesse segundo 03, a última frase. Uma história esquisitas. Isso também, a gente não faz o uso dessa frase aqui, tá?
Porque quando a gente vai fazer economia linguística, o que a gente faz? A gente marca o plural no começo e o restante da sentença a gente deixa no singular, né? Então, por exemplo, as meninas bonitas, né? Isso é uma economia linguística. Ué, professor, isso é certo? E aí a gente precisa parar um pouco com essas dicotomias, né? O que é dicotomia? Quando a gente coloca uma coisa de um lado e uma coisa do outro, né? E aí a dicotomia certo e errado é uma coisa que a gente precisa acabar com ela, tá? A gente não pode mais pensar língua como certo e errado. O que existe, na verdade, é o que é gramatical e agramatical, né? E aí, o que é gramatical? Umas histórias esquisitas, tudo no plural. Umas história esquisita, também é gramatical. Por que é gramatical? Porque ela pode acontecer na língua, né? Existem registros de pessoas que falam assim. Mas, por exemplo, não existem registros de pessoas que falam histórias esquisita, né? Só marca o plural no meio. Isso não existe. A gente ou marca o plural em tudo, ou marca o plural só no começo. Então, se a gente considera que essa segunda frase aqui, né, o 02, é errada, então eu posso afirmar e brincar aqui com vocês que todo mundo erra igual, né? Se todo mundo considera essa segunda frase como erro, eu vou aqui afirmar que todo mundo erra igual, né? Todos nós erramos nesse quesito aí, né? E aí, ratificando, né? Não é um erro, né? Na verdade, o que está acontecendo é uma variação. Então, olha aí, ó, a língua não varia somente a partir de condicionamentos linguísticos, mas também por fatores extralinguísticos. O que são fatores extralinguísticos? Gente, fatores extralinguísticos é tudo que foge disso daqui, ó. Vou voltar. É tudo que foge disso daqui. Isso daqui são os condicionamentos linguísticos, né? Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, lexical, estilística pragmática. E aí existem variações que atravessam uma outra parte, né? Que é essa parte que a gente chama de extralinguística, né? Por isso que existe uma área aí do saber que se chama sociolinguística, né? A sociolinguística estuda isso daqui, né? Dá conta disso daqui, né? Então, origem geográfica, né? A gente viu que a língua varia de acordo com a origem geográfica, né? O exemplo, voltando, né? Da música Letícia, Letícia, né? Quem fala Letícia, muito provavelmente mora no Nordeste, né? Ou morou lá e, enfim, ainda tem esse T, né? E muito provavelmente quem fala Letícia mora mais pro sul e pro sudeste. A língua varia de acordo com o nível de renda das pessoas também, né? Então, pessoas que têm uma condição financeira maior falam diferente de pessoas que têm um nível de renda mais inferior. A língua varia de acordo com a idade, né? O exemplo que eu dei para vocês, né? Do nós e do agente. Pessoas mais velhas usam o nós, pessoas mais novas usam o agente. A língua também varia de acordo com o gênero, né? Eu já disse para vocês, o diminutivo é muito mais usado por mulheres do que por homens. A língua varia de acordo com o mercado de trabalho, né? Eu também já disse isso para vocês. O médico não fala da mesma forma que a tia que faz a merenda, né? Merendeira. A língua varia também de acordo com a rede social. Gente, rede social aqui, esse conceito de rede social, não é Facebook, Instagram, TikTok, essas coisas não, tá? A língua varia de acordo com a rede social, os nossos relacionamentos, né? A nossa rede de relacionamentos, né? Família, amigos. Esse conceito de rede social é um conceito da sociolinguística.